Então, pessoal, esta questão deixei lá no final do outro bloco para que você respondesse. E aí, qual é a resposta da questão? Bom, se você marcou a letra E, você acertou. A resposta é letra E para a questão número 2. Mas vamos ver por quê. Olha o que a questão diz. Entre as palavras abaixo, retiradas dos textos 1 e 2, aquela que só existe com acento gráfico é história. Olha, pessoal, história. Essa palavra não apenas existe com acento gráfico. Porque se eu retirar o acento, vai ficar historia. Existe historia? Claro, do verbo historiar. O jornalista historia um acontecimento de maneira particular, tarará. Então, olha, existe o verbo historiar. Então, existe historia sem acento, certo? Letra B, evidência. Se eu retirar o acento, existe evidencia. Existe o verbo evidenciar na terceira pessoa do singular, né? Ele evidencia que o governo investe na educação ou na saúde de tal maneira. Então, ele evidencia, né? Até sem acento existe? Existe. Olha, até sem acento, cria-se aí, sem o acento, o verbo atar na terceira pessoa, né? Ate os laços com seu irmão. Ate os laços com seu irmão. Isto é o verbo atar na terceira pessoa, no imperativo, né? Ate os laços com seu irmão. Sem acento, existe uma palavra. País. Se eu retirar o acento de país, eu tenho pais. Os meus pais, né? Então existe uma palavra sem acento. Agora, humanitárias, só com acento. Porque não existe humanitarias. Não existe essa palavra, né? Então a palavra é humanitárias. Palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Tudo bem? Beleza? Então eu vou para a próxima questão, questão de número 3. Também uma questão da FGV 2017, Prefeitura de Salvador. A palavra sucuri não leva acento em sua sílaba tônica. Por que não leva acento mesmo? Sucuri não leva acento por ser uma palavra oxítona terminada em i. Oxítona terminada em i não deve ser acentuada. Agora, se fosse paroxítona terminada em i, deveria ser acentuada. Oxítona não. Sucuri, sílaba tônica é a última. Assinala a opção que apresenta outra palavra que não recebe acento pela mesma regra. Então vamos lá. Ele quer uma palavra que não recebe acento por ser oxítona terminada em uma letra, em uma vogal, que não permitirá acentuação, certo? Então, lua. Qual é a sílaba tônica? Lu. Lua. Lu é mais forte, né? Marejado. Já é mais forte. Então, é paroxítona. Lua é paroxítona, marejado é paroxítona, então até agora nenhuma resposta, que eu quero uma oxítona que não seja acentuada, porque a regra não permite, né? Caju. Qual é a sílaba tônica? Ju. Caju. Ju é mais forte. Oxítona terminada em U pode ser acentuada? Não. Oxítona terminada em U não pode ser acentuada. Afinal de contas, quando é que eu acentuo uma palavra oxítona? Eu só acentuo a palavra oxítona quando ela termina em A, E, O, E, M, I, E, N, S. Tudo bem? Então, volta para cá. Letra D, ideia. Ideia é oxítona? Não, tem nada a ver. Ideia perdeu acento. Mas ela é paroxítona. Isto é, ditongo aberto na penúltima sílaba, né? Rochedo. Che é mais forte. Palavra paroxítona também. Então a única que é oxítona e não recebe acento é a letra C, da mesma forma que sucuri é oxítona e não recebe acento. Mais uma questão da FGV 2017, Prefeitura de Salvador. Vamos lá. Mais uma questão da FGV. Essa um pouco mais trabalhosa. Aí eu vou ter que parar um pouco aqui para a gente entender. Foi uma questão de 2016 da Secretaria de Educação de Pernambuco. Professor de língua portuguesa. Uma questão para professor de língua portuguesa. Diz assim: em uma prova de português, uma das questões solicitava a separação silábica da palavra importância. E o gabarito seguido pela professora era o de que a palavra deveria ser separada da seguinte forma:
importância. Assinale a opção que indica o comentário correto sobre a questão. Pessoal, é o seguinte. A palavra importância é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, certo? Só que alguns gramáticos, poucos, mas alguns, né, dizem que toda paroxítona terminada em ditongo crescente poderia também ser considerada como uma proparoxítona que eles chamam de aparente, proparoxítona acidental, proparoxítona eventual. Por quê? Porque, segundo esses gramáticos, a semivogal do ditongo crescente poderia ser vista como uma vogal. Então, em vez de eu deixar tudo junto, como está aqui na separação, importância, em vez de eu deixar aqui o finalzinho tudo junto, semivogal mais vogal, considerando o I como vogal, eu teria que separar, já que seria hiato. Sendo hiato, eu iria contar última sílaba, o A, penúltima si, antepenúltima tan. Então, sempre que você perceber uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, você também pode considerar a palavra como proparoxítona. Proparoxítona que vai ser chamada de proparoxítona acidental, aparente ou eventual. Tudo bem? Então vamos lá. Assinala a opção que indica o comentário correto sobre a questão. O gabarito está incorreto, porque se trata de uma palavra com hiato. Não, não está incorreto. Dividir dessa forma não está incorreto. É uma das formas, certo? O gabarito está correto, já que essa é a única separação silábica possível? Não, falso. Letra C. O gabarito está correto, mas incompleto, pois outra separação é possível. Sim, o gabarito está correto, mas incompleto, pois outra separação silábica é possível. Sim, eu poderia separar o I e o A, né? A vogal I e a vogal A poderiam ser separadas aqui na palavra importância, considerando a palavra proparoxítona acidental, aparente ou eventual. Letra D, o gabarito está incorreto, pois a acentuação mostra que se trata de proparoxítona. Não. O gabarito está correto, pois se trata de um ditongo crescente e não de um hiato. Também não. A resposta para a questão número 4, FGV 2016, é a letra C dessa questão. Tudo bem? Então vamos lá, próxima questão. Dessa vez da organizadora FCC, uma questão de 2016, TRF, Terceira Região, Analista Judiciário, Área Administrativa. Atente para as afirmativas abaixo. Então o item 1 diz assim. Sim, detalhe. Essa questão envolve também crase, certo? Acentuação e crase. A gente sabe que crase não é acentuação, né? Apesar de que a crase é representada por um acento chamado de acento grave. Mas crase não cai nas regras de acentuação. Mas a questão da FCC, quem fez a questão quis misturar. Colocou crase e colocou acentuação. Crase nós não estudamos ainda, certo? Vou responder o item 1. Se você entendeu, ótimo. Se não entendeu, a gente vai estudar mais à frente, né? Item 2 e item 3 tratam de acentuação. Então, vamos lá. Item 1. Presta homenagem às potências dominantes. O sinal indicativo de crase pode ser suprimido, excluindo-se também o artigo definido sem prejuízo para a correção. Então, pessoal, é um item bastante complexo, né? Uma questão da FCC com um item bastante complexo. Só entende perfeitamente quem já estudou crase, mas eu vou explicar de forma rápida. O que acontece? Quem presta homenagem a alguém, certo? A palavra homenagem pede a preposição a. Quem presta homenagem a. Beleza. Potências dominantes é uma expressão, na verdade, eu vou pegar só a palavra potência, certo? Potências é um substantivo, né, que admite um artigo na frente dele, um artigo feminino plural. As potências, né? Só que ele diz que é possível retirar o artigo definido e mesmo assim a frase continuaria correta. Claro, se eu retirasse a crase, o acento grave, né? O sinal indicativo de crase pode ser suprimido, pode ser retirado, excluindo-se também o artigo definido. Isso é verdade ou é mentira?
É verdade. Como assim, Tiago? Bom, pessoal, a crase é a união de uma preposição a com o artigo a, ou artigo as. Né? Nesse caso foi preposição mais artigo as. Fundi a preposição com o artigo, e aí, para representar essa fusão, eu coloquei um acento chamado acento grave, que representa a crase. Né? Se eu retirar o artigo definido, que é o artigo as, quem é que vai sobrar? Quem vai sobrar é apenas o azinho, que é a preposição. Então, se é apenas a preposição e sobra apenas o a, fica correto também. E a frase seria: presta homenagem a potências dominantes. Também estaria correto. Certo? Então, item 1, corretíssimo. Item 2. O acento em tem, acento circunflexo, é de caráter diferencial, é verdade? Sim. Em razão da semelhança com a forma singular. Cadê? A forma singular tem. Diferentemente do acento aplicado a porém, devido à tonicidade da última sílaba terminada em EM. Verdade. Veja, ele está dizendo que o acento que eu percebo em tem é de caráter diferencial. É diferencial. Para que eu saiba que é plural, quem está com acento, e quem está sem acento é singular. E esse acento é diferente do acento de porém, porque porém recebe acento porque é uma palavra oxítona terminada em AM. Se é verdade ou é mentira, é verdade. Né? Então, item 2, também verdadeiro. 1 e 2, corretíssimos. 3. Os acentos nos termos excelência e necessário devem-se à mesma razão. Verdade. Excelência e necessário são palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, olha que maravilha. Né? Correto também. Tiago, e o que é que a gente marca? Bom, vamos aqui, né? Está correto que se consta em 1, 2 e 3. Resposta letra A para a questão de número 5. Vamos lá, questão de número 6. Questão número 6 é uma questão da IBFC 2017. Olha, enquanto eu estou lendo aqui o enunciado, já vai dando uma olhada aí na questão, antes que eu responda, certo? IBFC 2017, Embasa, agente administrativo. A questão diz assim: assinale a alternativa em que as duas palavras devem ser obrigatoriamente acentuadas. Obrigatoriamente acentuadas. Então vamos lá. Olha, parece com aquela outra questão, viu? Você tem que ver se sem acento existe possibilidade de uma palavra que tenha sentido, né? Então, na letra A eu tenho critica. Existe critica? Sim, o verbo criticar. Ele critica o governo, tarará, tarará. Né? O verbo criticar existe dessa maneira, ele critica. E existe sofa? Não. Existe só Fá, com acento agudo no A, porque a palavra oxítona terminada em A. Né? Então, ele quer o seguinte: assinala a alternativa em que as duas palavras devem ser obrigatoriamente acentuadas. Aqui não. Aqui só sofá foi obrigatoriamente acentuada. Violência. Existe sem o acento violencia? Não, não existe violencia. Tem que ser violência, né? Com acento. Repórter. Existe repórter? Não. Então as duas palavras obrigatoriamente devem receber acento. Violência e repórter. Resposta, portanto, é a letra B. Letra C. ênfase. Existe ênfase sem acento? Não. Tem que ter acento. ênfase. Acento circunflexo no em. É palavra pró-paroxítona. Né? Lembrando que repórter é paroxítona terminada em R. Violência, paroxítona terminada em ditom crescente. Né? Vivência sem acento. Vivencia. Existe? Existe. É o verbo vivenciar. Ele vivencia um acontecimento de maneira particular, tarará. Então existe sem acento. Né? Então não posso marcar a letra C. Letra D, específica e especifica. Existem as duas palavras, com acento e sem acento. Ele especifica que o tarará, tarará... Bom, é um verbo. Né? Lamentável não existe. Existe lamentável com acento agudo no A, já que é uma palavra paroxítona terminada em L. Então, a única alternativa que traz as duas palavras obrigatoriamente acentuadas é a alternativa B.
violência e repórter. Tudo bem? Beleza. Próxima questão. Uma questão da IBFC 2016, Conlurb, técnico de segurança do trabalho. A outra questão foi IBFC, né? Também aqui. Isso mesmo, IBFC. IBFC é uma banca que as pessoas não gostam muito, não, né? Os concurseiros aí não gostam muito da IBFC por 1000 motivos. Né? A IBFC erra o enunciado. Olha, se tiver alguém da IBFC me ouvindo agora, me desculpa. Mas é o que acontece. Você pode ver aí em muitas provas. Né? A IBFC erra enunciado. Já vi erro de português em enunciado de questão de português da IBFC. Isso não existe. Né? Então, a IBFC duplo gabarito várias vezes. Então, pessoal aí da IBFC, se estiver me ouvindo, olha, me assistindo, se liga. Né? Vocês têm um tempo para fazer a prova. Né? Então, pega um tempo maior aí para fazer a prova, revisa, né? Pede para alguém revisar. Muitas vezes um só professor faz a prova e não revisa, ou revisa e ele não consegue ver o erro, porque quando a gente trabalha com material que foi feito por nós mesmos, né? Então é difícil perceber, né? Quando o nosso material vai ser analisado por nós mesmos, realmente é difícil perceber. Então, pede para outra pessoa analisar, né? O novo acordo ortográfico nos apresentou algumas alterações de acentuação de palavras em língua portuguesa, certo? Leia as alternativas abaixo e assinale que apresenta somente palavras acentuadas corretamente. Sequência tem trema? Não. O trema sumiu da língua portuguesa. Não existe mais trema na língua portuguesa. Né? O trema, que eram os dois pontinhos usados em cima do U, para que eu pudesse saber que o U estava sendo pronunciado. Né? Então, sequência não tem. Então, eu já elimino letra A e letra D de doido. Sobram B e C. Ideia tem acento? Não, ideia não tem acento, que é de tom aberto na penúltima sílaba. Então, perde acento. Então, já tenho resposta. Letra C. Sequência sem trema, ideia sem acento. Caráter tem acento, porque é paroxítono terminado em R, assim como revólver. Né? Caráter, paroxítono terminado em R. Boia é a mesma regra de ideia, de tom aberto na penúltima sílaba, perde acento. Saúde é hiato. Saúde. O U é mais forte, forma hiato com a vogal anterior. Tudo bem? Beleza. Resposta, portanto, letra C. Oitava questão. Analisa as afirmativas abaixo. Questão da IBFC também, 2016, certo? Analisa as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiros ou falso, quanto ao emprego do acento circunflexo estabelecido pelo novo acordo ortográfico. O acento permanece na grafia de pôde, o verbo conjugado no passado, para diferenciá-la de pode, o verbo conjugado no presente. Certo ou errado? Certíssimo. Né? Marque aí, certíssimo. Pôde. João pôde construir a casa. João pode hoje construir a casa. Ele pôde no passado e hoje ele pode construir a casa. Né? O acento circunflexo de por, verbo, cai e a palavra terá a mesma grafia de por sem acento. Preposição. Diferenciando-se pelo contexto de uso. Mentira! Esse acento de por não saiu. O verbo por mantém acento para diferenciar da preposição por. Né? Então, manteve acento. Lembrando que os únicos acentos diferenciais que se mantiveram foram por, verbo para diferenciar da preposição por, pôde no passado para diferenciar de pode, e forma com acento circunflexo para diferenciar de forma. Né? Olha, pessoal, pôde é o verbo poder no passado, no pretérito perfeito, certo? Então, recebe acento circunflexo. Por favor, quando você for pronunciar o adjetivo podre, existe um R aí, né? Não é pode, né? Como muita gente diz, rapaz, eu comi uma fruta, a fruta estava podre. Olha, não estava podre, estava podre, né? Então você tem que colocar o R, não pode esquecer de colocar o R. Por favor, viu? Olha, a queda do acento na conjugação da terceira pessoa do plural
do presente do indicativo dos verbos crer, ler, ter, vir e seus derivados. Mentira também. Olha, houve a queda do acento na conjugação da terceira pessoa do plural de 4 verbos. Vamos lá? Crer, qual mais? Crer, dar, qual mais? Vai, diga aí. Ler e ver. Crer, dar, ler e ver. Ou, como a gente diz, para lembrar, olha, é a regra do crer-de-lever. 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 Esses 4 verbos, crer, dar, ler e ver, quando são levados ao plural, terceira pessoa do plural, duplicam é. E o acento que aparecia no primeiro é, some. Né? Mas o verbo ter não está nessa onda, não. O verbo vir também não está. Então, falso. Né? O último item é falso. Então, a gente viu que só o primeiro estava verdadeiro, o restante falso. Então, o primeiro verdadeiro, o restante falso, resposta letra A. Tudo bem? Nona questão. Nona questão, a questão da Sesgran Rio 2016, técnica em regulação de petróleo e derivados, especialidade geral. O grupo de palavras que obedecem às normas de acentuação da língua portuguesa é. Então vamos lá. Eu tenho raízes sem acento? Não, raízes tem acento. Raízes. É hiato. O I apareceu sozinho na sílaba, formando hiato com o A anterior, que é vogal. E, Tiago, e por que raiz não recebe acento? Porque quando eu divido raiz, o I não fica sozinho na sílaba. Ou seguido de S. Porque o I sozinho ou seguido de S pode ser acentuado. Mas seguido de Z no hiato, não pode. Né? Na mesma sílaba do Z. Né? Mas quando eu divido raízes, raízes, o I fica sozinho. Então, formando hiato com a vogal anterior, ele tem que ser acentuado. Difícil tem que ter acento. É a palavra paroxítona terminada em L. Século. Proparoxítona. Tem acento? Tem. Mas raízes e difícil, 2 palavras erradas ali quanto à acentuação. Rúbrica. Não existe essa palavra na língua portuguesa. A palavra não é rúbrica, é rubrica. Eu vou colocar a minha rubrica no documento, a minha assinatura, a minha rubrica, né? Saúva. Recebe acento, tá correto. Saúva, né? É o nome dado a um tipo de formiga, né? Então, eu tenho aí a acentuação por ser hiato. Amável, tem acento no segundo A. Amável, palavra paroxítona terminada em L. Então faltou, não pode ser, letra B, tá errado. Também, certo, oxítona terminada em EM. Possível, paroxítona terminada em L. Êxito, proparoxítona. Todas certas, todas acentuadas, todas acentuadas. Certíssimo. Resposta à letra C. Ídolo é proparoxítona, recebe acento no I. Né? Parabéns, oxítona terminada em ENS. Ciência, paroxítona terminada em ditongo crescente. Letra E. Indústria, palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. É o mesmo caso de história, palácio, sério, série. Né? Saúde, é hiato. Deveria receber acento no U. Saúde. O é forte, é tônico, formou hiato com a vogal anterior. Ninguém é oxítona terminada em EM. Correta, né? Então, eu vou repetir quais são as palavras erradas, se você não conseguiu captar aí a mensagem. Olha, erradas, nesse grupão aí da letra A até a letra E, estão raízes, que deveria ter acento, difícil deveria ter acento, rúbrica não existe, a palavra é rubrica sem acento, né? Amável deveria ter acento no segundo A. Na letra D, lembrando que a resposta corretíssima é a letra C, né? Letra D, ídolo deveria ter acento no I, por ser proparoxítona. Ciência deveria ter acento no E, acento circunflexo, por ser paroxítona terminada em ditom crescente. Indústria, na letra E está certa. Saúde está errada, deveria ter o acento aí agudo no U. Então, resposta correta, letra C. Tudo bem? Então, vamos à nossa última questão de acentuação. Sesgran Rio 2016, Unirio, assistente em administração. Das palavras acentuadas, história, camponês, construir-se e impossível, quais recebem acento em razão da mesma norma ortográfica? Então, pessoal, história, a gente já viu que é palavra paroxítona terminada em ditongo
crescente. Camponês traz a mesma regra? Não. Camponês. Sílaba tônica? É a última. Oxítona terminada em S, seguida de quê? De S. Construísse. Olha, vogal, I, vogal, C. Construísse. Duas vogais juntas, vogal mais vogal, hiato. Segunda vogal representada por I. O I é tônico. Então, forma hiato com a vogal anterior, tem que ser acentuada. É a regra do hiato aí, né? E impossível, palavra paroxítona terminada em L. Então, entenda. As quatro palavras trazem regras diferentes de acentuação. Ele poderia também dizer o seguinte: história e impossível são paroxítonas. Apesar de que a regra é diferente, né? Os casos são diferentes. Mas são paroxítonas. Então, ou ele vai dizer para nós, em uma das alternativas, que as quatro possuem regras diferentes de acentuação, ou que a palavra impossível e história são palavras paroxítonas. Vamos ver o que ele vai dizer? Letra A. Apenas duas, história e construísse, por serem paroxítonas terminadas em vogal. Nada a ver. Falso. Apenas duas, construísse e impossível, por ter a mesma vogal tônica. Não. Três delas, história, construísse e impossível, por serem proparoxítonas. Não. Apenas duas, história e camponês, por serem substantivos. Nada a ver. O que é que tem a ver se é substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome? Tem nada a ver isso aí. Nenhuma delas. Olha a pergunta. Qual foi? Quais recebem acento em razão da mesma norma ortográfica? Então a resposta é letra E. Nenhuma delas. Pois as quatro palavras recebem acento em razão de normas ortográficas diferentes. Entendido isso? Então essa foi a nossa 10ª questão, né, e última de acentuação. Terminamos o assunto, né? Durante o nosso curso, né, essas aulas que nós já tivemos, nós vimos ortografia e acentuação também que faz parte de ortografia, certo? Espero que você tenha aprendido aí, tenha se maravilhado com a língua portuguesa, essa disciplina que dá gosto estudar, né? Eu sei que você pode ter uma dificuldade grande com a língua portuguesa, mas é aquela dica, leia bastante, né? E faça muito exercício. Essa é a técnica. Essa é a técnica para sair do lugar, né? Para ir mais além em língua portuguesa, né? Não vê só teoria, né? Teoria é interessante. Você já viu a teoria comigo. A partir de agora é exercício. Tudo bem? Então, até o próximo encontro nosso. Até lá!